O vestibular da UERJ, aqui no Rio, foi o único que não aderiu ao Enem como modo de ingresso, né? O vestibular da UERJ é uma resistência. E por que ele não aderiu ao Enem como modelo de vestibular? Porque o Enem, ele é uma prova federal e ele é feito por professores contratados pelo MEC, e aí você tem que simplesmente estudar aquela forma de aplicar aquele conhecimento, porque cada vestibular vai ter um tipo de questão, uma forma de apresentar a questão pro candidato. A gente tem exemplos totalmente antagônicos. Dentro do espectro do quanto você pode variar em como você pede aquele assunto na prova, você vai das provas militares, aonde as questões são extremamente técnicas, decoreba. A prova para o ingresso da ESA, Escola de Sargento das Armas do Exército, tem geografia. Eu dou aula para 2 turmas que vão fazer prova da ESA. E aí, como é que é a prova? A pergunta é: assinale a alternativa que contém a maior bacia hidrográfica estritamente brasileira. Letra A, bacia do Rio Amazonas. Letra B, bacia do Rio Tocantins-Araguaia. Letra C, bacia do Rio São Francisco. Letra D, bacia do Rio Paraná. E letra E, bacia do Rio Parnaíba. Se você não decorou as bacias e suas características, você não vai conseguir responder. Mas se você decorou, você vai responder. Não exige nenhum senso crítico do candidato. Aí depois tem a prova das PSEX. A prova das PSEX, que já é uma prova que já tem umas questões um pouco mais conteudistas e faz algumas correlações, mas bem superficial. Aí depois a gente vai para a prova do Enem. A prova do Enem, que já tem um cunho da geografia crítica. E o outro extremo é a prova da UERJ. A prova da UERJ, ela é e sempre foi muito crítica. E talvez seja esse o motivo que ela não tenha aderido ao Enem, porque ela ia perder a autonomia na cobrança de criticidade de seus candidatos. E aí isso me faz feliz, porque eu dou aula para ESA, eu dou aula para o Enem e dou aula para a UERJ. E é na UERJ, é na aula da UERJ que eu tenho total liberdade de fazer críticas ao sistema, porque eu tô baseado no estilo de questão. Só que foi essa a geografia que eu tive, foi essa geografia que me foi incutida. Geografia com capacidade de entender luta de classes e capacidade de ter criticidade ao ponto de contestar o sistema no qual nós vivemos. E aí, quando eu vou dar aula para a ESA, eu fico na superficialidade e me sinto um técnico, me sinto um geógrafo extremamente técnico. Agora, quando eu vou dar aula para a galera que vai fazer o UERJ, porque o vestibular pede isso, aí sim eu coloco a minha criticidade com legitimidade em sala de aula, sem o medo de sofrer sanções, sem o medo de ser gravado e cair na internet como um professor comunista que quer doutrinar a galera. Esquerdopata. Sendo que eu tô só falando de dados, estatísticas, da verdade. Do que tá aí. Só basta você tirar essa lente do status quo que você vai ver a verdade. Só basta você parar de olhar pro próprio umbigo. Então, a prova da UERJ trouxe uma questão específica. Tá difícil. E aí eu queria mostrar uma questão do vestibular de ontem. Não foi só essa questão que veio com cunho crítico, mas essa daqui eles se superaram. Aí tem uma tirinha, tem um senhor subindo aqui a escada, que parece muito a escada de um avião, e uma árvore pelada aqui. É uma tirinha bem simples, bem objetiva, só que sozinha ela não dá pra dizer muita coisa. A gente não consegue tirar muitas informações dela. E aí a gente vai pra segunda tirinha, porque o tempo passou, então realmente a gente confirma que era a escada de um avião. E esse senhor aqui, ele simplesmente pegou o avião e tá indo embora. E a árvore continua pelada. Pelo jeito é uma espécie decídua, uma espécie que perde as suas folhas, geralmente na época mais fria do ano. E aí o tempo passou. E a árvore, ela voltou a ter flores e folhas. Brotou até uma nova árvore aqui, ó, incipiente, que pode chegar a ser uma árvore tão grande quanto essa no futuro. E aí a gente tem aqui algumas conclusões para tirar. Parece que a tirinha, na verdade, o Laerte, ó aqui o Laerte, esse aqui é o Laerte. O Laerte, ele tá falando pra gente que o fato dessa pessoa ter ido embora e logo depois que ela foi embora, a gente tem o florescimento das folhas e das flores dessa árvore, faz com que a gente entenda que essa pessoa ela estava sendo tóxica para essa árvore. O que a gente pode tirar disso? Eu cheguei à conclusão, olhando para esse desenho, sem ler o enunciado, tá? Que esse cara aqui, ele está representando o ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. E aí, quando o Jair Messias Bolsonaro ele vai embora, a gente tem a natureza voltando a respirar. Por quê? Porque
Porque o Brasil, ele nunca se preocupou com o meio ambiente, tá? Nunca se preocupou com o meio ambiente. Em nenhum governo. Nem no governo Getúlio Vargas, até porque Getúlio Vargas, na época, a questão ambiental não era uma pauta. A questão ambiental passa a ser uma pauta na década de 60, de forma bem devagar. E na década de 70, já de uma forma já aparentemente importante, porque nós temos a primeira conferência ambiental em 72 do século XX, que é a reunião de líderes de Estado uma reunião em prol da questão ambiental. A primeira é em 1972, em Estocolmo, na Suécia. Então, a partir da década de 70 que a gente começa a se preocupar com a questão ambiental. O Brasil nunca se preocupou com a questão ambiental, inclusive, sobretudo, a partir da década de 70. Nem no governo Lula. Nem no governo Lula nós diminuímos de forma importante os impactos ambientais aqui no nosso país. Só que o governo Bolsonaro foi uma tragédia. O governo Bolsonaro não só não reprimiu o desmatamento, ele não só não reprimiu o garimpo ilegal, ele não só não reprimiu o despejo de esgoto dos mananciais dos rios, ele não só não fez isso, que é o que a gente espera de um cara que estava sendo eleito para fazer diferente, para acabar com a mamata, e definitivamente resolveu o problema do Brasil, pelo menos quem votou nele falava isso, em 2018, né? Ele não só não fez isso, como ele incentivou, ele legalizou o desmatamento. Ele incentivou, direta ou indiretamente, o Brasil a elevar a níveis sem precedentes os impactos ambientais, como queimadas, como assoreamento dos rios, como depósitos de lixões a céu aberto, como desmatamento, garimpo que gera poluição dos rios com metais pesados. Então, essa tirinha aqui, ela mostra isso. Em 3 imagens, ela mostra tudo isso que eu tô falando. A gente chegou a níveis recordes de desmatamento da Amazônia. O cara teve a envergadura moral de despedir o diretor do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, um instituto responsável por imagens de satélite do território brasileiro. E sabe qual é a forma mais eficiente de perceber e denunciar desmatamento? Através de imagens de satélite. Porque é uma imagem de cima. E quando você desmata, você muda a cor da superfície. E de cima fica muito mais fácil de visualizar isso do que no plano, tentando visualizar aqui, ó, na horizontal. E aí a gente consegue ter tamanho do estrago. E aí quando o cara divulgou imagens de satélite de grandes clareiras na Amazônia sendo abertas, passando a boiada, como o Ricardo Salles falou, naquela reunião ministerial que vazou na pandemia, vamos se aproveitar desse momento de Covid, em que a imprensa e a população e a opinião pública estão voltados pro Covid, pra gente passar a boiada, aprovar lei, pra destruir a natureza. Como é que o cara tem a pachorra de me colocar um madeireiro como ministro do meio ambiente? O governo Bolsonaro foi uma tragédia, não só pro Brasil, como pro planeta, porque a Amazônia, ela ajuda a equilibrar o clima mundial, pô. E aí quando o cara ele faz isso, ele vai liberando, ele vai favorecendo essa galera, ele cria uma ruptura entre o que é certo e o que é errado. Hoje a gente tem que brigar para combater o garimpo e o desmatamento, que são ilegais. Sendo que, na verdade, o ideal seria ter nem o legal. Porque foi legalizado o garimpo e o desmatamento a lá caralho no governo Bolsonaro. A charge de Laerte está inserida em um conjunto de críticas ao governo federal de 2019 a 2022. A UERJ, ela foi direta e reta. Ela não botou charge fazendo crítica velada. Ela botou o desenho do Bolsonaro indo embora. E a natureza voltando a florescer depois que ele foi embora. Eu tô falando da parte ambiental porque hoje, dia 5 de junho, é o Dia Mundial do Meio Ambiente. E aí, como é a pauta principal aqui do Geografia Pública, eu tô falando aqui. Mas não foi uma tragédia ambiental só não. Foi uma tragédia econômica, foi uma tragédia social, foi uma tragédia em todos os setores da vida. Agora, ambientalmente falando, talvez seja a maior ou a top 3. Tá no top 3. A UERJ, ela vai direto, ó. Está inserida em um conjunto de críticas ao governo federal de 2019 e 2022, governo Bolsonaro, indicando também expectativas quanto à promoção de mudanças com o fim desse mandato. Então, quando vem as eleições de 2022, é fácil de perceber que é só o Lula que tem capacidade de derrotar o Bolsonaro. O Bolsonaro
tava com a máquina do Estado na mão, tava com muito dinheiro na mão, além de ter aprovado uma porrada de orçamento secreto e de ter comprado uma porrada de voto. O que tá vindo na mídia aí a todo momento. Mesmo assim, ele não ganhou. E por que ele não ganhou? Porque era o Lula. O cara que há pouco tempo atrás botou comida no prato do pobre. Ah, mas o Lula não fez as reformas. Mas ele botou comida no prato do pobre. E o pobre lembra dessa porra. A classe trabalhadora lembra disso. Por mais que ela seja boicotada, por mais que tenha um engendrado no imaginário da classe trabalhadora que o Lula é o maior criminoso da história desse país, a classe trabalhadora lembra. Principalmente o Nordeste, que foi quem elegeu o Lula. O Lula se elege e grande parte da esquerda, como eu vi muita gente nas redes sociais e, enfim, comemorando como se os nossos problemas tivessem acabado. Só que não é bem assim que a banda toca. Não é bem assim que as coisas funcionam. No mesmo dia que o Lula foi eleito, eu estava em casa mal de cabeça. Ué, Leandro, o Bolsonaro foi derrotado. Não porque a gente elegeu um parlamento, deputados federais e senadores extremamente reacionários. Nunca na história desse país nós tivemos tantas pessoas da extrema-direita no nosso parlamento enquanto deputados e senadores. Isso faz com que não adianta nada a gente ter um presidente que tenha um viés mais progressista se o nosso parlamento não vai aprovar nada que ele quiser fazer. E ele fique na mão do presidente da Câmara dos Deputados e do presidente do Senado. Esse marco temporal que foi votado agora, isso é a maior tragédia da história dos povos indígenas do Brasil. E está sendo aprovado no governo Lula. Parece que o governo Lula não está cumprindo o que prometeu. Ele não está cumprindo, não está superando as expectativas, não está diretamente fazendo com que as expectativas das pessoas lá em novembro, dezembro de 2022, de que nós teríamos a pauta ambiental como uma das pautas mais importantes do governo Lula. E até agora, em 6 meses de governo, nós não tivemos nenhum avanço. Pelo contrário, nós continuamos tendo retrocesso. Quando ele coloca aqui, ó, quanto à promoção, expectativas, indicando também expectativas quanto à promoção de mudanças com o fim desse mandato. Nós tínhamos expectativas. No governo Lula, essas expectativas não estão sendo alcançadas. E aí a pergunta termina assim, ó. Considerando a conjuntura política da transição governamental mencionada, uma correlação adequada entre crítica e expectativa olha só a pergunta da UERJ, cara. Qual é a conjuntura política dessa transição? É a conjuntura política do ano passado. É tirar a maior tragédia da história do Brasil e voltar com o cara que mais tirou pobre da pobreza. Essa era a conjuntura. Uma correlação adequada entre crítica e expectativa. Estatismo e privatismo. Estatismo não foi muito bem o que o Bolsonaro fez. E privatismo não é muito bem o que o Lula se propõe a fazer. Nacionalismo e liberalismo. Bom, nacionalismo de Araque, que o Bolsonaro fez, e o Lula, ele apesar de ter um ministro da economia que se coloca como liberal, porque esse arcabouço fiscal que o Haddad propôs é um arcabouço fiscal que corrobora, que dá continuidade ao PEC, a PEC do fim do mundo, ao teto de gasto do Temer. Então, apesar disso, o Lula não é liberal. A expectativa não era que políticas liberais fossem implantadas. Letra C, crítica, negacionismo, correto. E expectativa, ambientalismo, correto. A letra C é o gabarito. Negacionismo por quê? Porque o Bolsonaro negou a pandemia. Ele negou comprar vacina. Ele não acreditava na pandemia. Ele não incentivava as pessoas a se vacinarem. Pelo contrário, ele incentivava as pessoas a irem pra rua e pegar o vírus para ganhar imunidade. Muita gente morreu por causa dele diretamente. O cara negava a vacina, negava a ciência. Um negacionismo, um obscurantismo que eu fiquei assim. Eu sabia que ia ser ruim. Mas olha, lá em 2018, a gente não estava sabendo que ia ter uma pandemia, né? O brasileiro ele tem que passar sempre pelos piores perrengues. Todo mundo passou, o mundo inteiro passou pela pandemia. Só que só o Brasil passou pela pandemia no governo Bolsonaro. E o ambientalismo, ele foi justamente uma das pautas da propaganda política, do programa de governo que o Lula propôs na sua
candidatura. Eu tô com eco-ansiedade porque eu tô vendo o mundo, a natureza padecer. Eu tô vendo o modelo de produção capitalista acabar com os nossos recursos, acabar com a natureza, incluindo nós, porque nós somos natureza. E eu não tô vendo a população se mobilizar. Eu tô vendo o tempo passar, a gente já chegou no ponto crucial, no ponto de não retorno, e eu não tô vendo ninguém se mobilizar. Ninguém, entre aspas. A grande massa, ela tá alienada disso. Ela não sabe, ela não entende o tamanho do problema que nós estamos na beira do abismo. E esses últimos quatro anos de Bolsonaro, eles foram, assim, pesados para quem consegue ter um mínimo de noção do que tá acontecendo. E aí, quando o Lula vem, há aquela esperança de que, poxa, pelo menos a gente vai tentar dar uma freada aí, cumprir o que o Brasil ficou encarregado de fazer na última reunião, na última conferência ambiental, que foi a COP26, em Glasgow, em 2021. Ela terminou com vários países se comprometendo a traçar suas metas. Certo? Certo. O Brasil ficou comprometido em zerar o desmatamento até 2030. Só que com a aprovação do marco temporal, do PL 490, a gente simplesmente vai continuar aumentando o nosso desmatamento. Porque indígenas é o indígena que protege a Amazônia. É o indígena que não deixa algumas áreas importantes da Amazônia serem desmatadas. Se acabarem com as terras, se as demarcações forem suspensas, a gente vai ter uma destruição pior do que já está acontecendo na Amazônia. Isso daí é cavar a nossa própria cova. E aí eu não posso ficar parado. E aí o governo Lula, ele precisa se mexer, porque a Câmara dos Deputados não vai pensar duas vezes antes de passar a boiada. Eles já estão passando a boiada. Precisamos de mais energia nesse combate. Eu votei nesse governo para isso. Se bem que, dentro do capitalismo, não há salvação para a natureza. O capitalismo, ele é um modelo de produção que surge baseado na destruição da natureza. Como modelo de produção que é expansionista, essa expansão material, essa expansão física, ela vai minando a natureza por onde o capitalismo passa. Enquanto nós não superarmos o capitalismo como modelo de produção e mudarmos a nossa relação com a natureza, nós não vamos conseguir zerar desmatamento nem aqui, nem na casa do ele mesmo. Se você acha esse tipo de assunto válido e urgente, deixa o like aqui, se inscreve no canal e divulga esse tipo de vídeo. Divulga porque é importante, é urgente. A Sapucaí é grande e o tempo ele é curto. O tempo urge. Então vamos pra cima, vamos divulgar. Vamos divulgar que a gente precisa, não é questão de escolha, é urgência, necessidade. Não tem outra escolha. Nós precisamos urgentemente superar o capitalismo e para outro modelo de produção. Nós precisamos entender que em algum momento da história da humanidade, o socialismo real, ele existiu e ele funcionou. A gente precisa lutar para que a gente faça ele funcionar de novo. A nossa maneira, mas precisamos fazer com que ele funcione de novo. Como vai ser? Não sei. Mas precisamos superar o capitalismo. Isso eu sei. Disso eu tenho convicção. Então deixa o like, se inscreve e até o próximo vídeo.